Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, de praxe, faço questão de te agradecer por me acompanhar sempre através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Aliás, também através da TV RP Canal 9 da NET. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu recebo aqui nos nossos estúdios meu colega advogado, especialista em direito do trânsito, o doutor Fabiano Padilha. O doutor Fabiano Padilha, como eu disse, é meu colega advogado, especialista na área da legislação do trânsito, com vasta experiência neste viés. Ele é sócio-detentor da banca própria, denominada Padilha Advocacia e Consultoria, aqui mesmo em Ribeirão Preto, consultoria jurídica, ok? A nossa pauta de hoje, direito do trânsito e efetividade. O ADV Jus já está no ar, fique aqui. Doutor Fabiano Padilha, muito obrigado por ter aceito o meu convite e participar aqui do ADV Jus TV. Doutor Marco, eu que agradeço e espero contribuir para todos que nos assistem. Certeza, doutor. É isso mesmo. Doutor, um assunto tão atual aí, né? O trânsito e suas implicações. E, inclusive, existem aí pesquisas, doutor, segundo as quais o trânsito mata por demais aqui no Brasil, né? Nossos dispositivos legais são atuais, doutor? Eu acredito que sim, os dispositivos são atuais, mas levando em consideração a experiência que a gente tem, a prática de todos esses anos de trabalho na área, tem um detalhe que me chama a atenção. Pois não. Os governos, né, com o passar do tempo, se aparelharam para uma fiscalização, mas eles se esqueceram da parte de educação, a base, quando o condutor vai ali no autoescola. Então eu acho que o trânsito mata muito, porque falta essa educação de base, certo, na hora de aprender. Certo. Doutor, agora o senhor acredita, né, que o sistema, por exemplo, o senhor já falou aí que poderia ser, quem sabe, mais modernizado, né, o aprendizado, foi isso que eu deprendi das suas palavras aí. Agora, já para aquelas pessoas que já estão na ativa aí, estão dirigindo já de algum tempo, e elas estão sujeitas aí ao sistema de pontuação, né, de apenação por pontuação. O que eu te pergunto é o seguinte, essa maneira de colocar ali, ó, essa infração é tantos pontos, essa é tanto, de que todos nós estamos aí submetidos, ela é justa, doutor? Olha, eu tenho para mim que ela é justa dependendo do aspecto que se olhe. Sim. Porque o que a gente vê hoje é que a fiscalização é gigantesca, excesso de velocidade, por exemplo, e o governo teria que ter um objetivo de educar o condutor. E não de arrecadar. E quando a gente vê na prática, são radares às vezes escondidos, onde as pessoas não têm conhecimento de que ali existe uma fiscalização. Onde o pessoal deveria, na real, deixar exposto o equipamento para se reduzir naquele local de risco a quantidade de acidente. Seria pelo menos uma medida mais plausível, né, doutor? De acordo com o princípio, pelo menos, da moralidade, né, que a gente tem pela Constituição Federal. Então, é importante. Agora, doutor, quando o motorista, né, ele se dá conta que faltam poucos pontos ali para que ocorra a suspensão da sua licença, né, de dirigir, ele pode se adiantar? Existe alguma medida que ele pode assim, se antepor, né, para tentar evitar o pior? Dependendo das circunstâncias, sim. As pessoas confundem como é que funciona esse sistema de contagem de pontos. Muita gente pensa que a pontuação começa no dia 1º de janeiro e termina no final do ano. O que na prática não é assim que funciona. Na prática, você tem que contar o prazo de 12 meses a partir da data da primeira infração. Então, se o cidadão teve uma infração de trânsito no dia 10 de fevereiro, aquela pontuação ela só perde a validade no dia 10 de fevereiro do ano seguinte. Independente de quando ele recebe a notificação, doutor? Independente de quando ele recebe a notificação. E contando o período de 12 meses a partir da data da infração, ele não pode atingir os 20 pontos. Atingindo os 20 pontos, ele fica à mercê de uma suspensão.
E aí, recentemente, nós tivemos uma lei que alterou essa regra para os motoristas profissionais que exercem atividade remunerada. Sim. Então, é um detalhe interessante, talvez respondendo de forma mais objetiva o que você me perguntou, o que o doutor me perguntou. O motorista profissional que exerce atividade remunerada, que é detentor da categoria C, D ou E, ele tem um benefício que, ao atingir 14 pontos, ele pode requerer a reciclagem preventiva. Olha que interessante. Ele faz a reciclagem preventiva, elimina os 14 pontos, sem ter que cumprir a suspensão da habilitação, do direito de dirigir. Eliminando os 14 pontos, ele volta para o sistema normal, para os 12 meses seguintes. Então ele teve 14, fez a reciclagem, zerou a pontuação. Ele volta a ter a possibilidade de mais 20 pontos nos 12 meses. Então é um benefício para quem exerce atividade remunerada. Certo. E é uma boa medida, porque é um profissional que depende ali da direção para o seu sustento, né, doutor? Nada mais justo, né? Com certeza, e beneficia em muito o profissional, né? Porque hoje em dia, se o cidadão foi contratado como motorista e vem a ter a habilitação suspensa, ele fica à mercê de uma dispensa por justa causa. Certo. Ô, doutor, agora se a gente tirar um pouquinho de lado, né, quem sabe aí o pessoal, principalmente esse pessoal aí que é profissional, que faz aí o uso, né, da direção para oferir o seu sustento, eu queria te perguntar o seguinte: a chamada defesa de pontuação, né, para esses outros motoristas mortais, né, como a gente, por exemplo, ela pode produzir assim resultados satisfatórios em que caso, doutor? Olha, o que a gente analisa com a experiência é que o resultado ele pode ser viável desde que você saiba como elaborar o recurso. Então, digamos, como agente público, o agente de trânsito, ele tem fé pública, em regra, o que está anotado ali no auto de infração é o que tem validade. Certo. Então, não vai adiantar o condutor querer contar histórias para tentar derrubar aquela autuação. Ele tem que realmente fundamentar. Então não adianta a pessoa dizer que não passou pelo local. E o ideal é que o cidadão, diante de uma situação como essa, analisasse o próprio auto de infração, que no nosso estado é a via amarela que o agente elabora, e ali sim, analisando os requisitos daquele documento, ele passa a ter uma possibilidade maior de êxito no cancelamento da infração. Tá certo. O que eu depreendo aí do que o doutor Fabiano está falando nesse aspecto, com toda certeza, é coisa para especialista, viu, gente? Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Confira. Olá, hoje dentro do Direito Imobiliário falarei sobre a caução de imóvel, distinções entre a pessoa do fiador e a pessoa do calcionante. Fiador e calcionante são a mesma pessoa? Não. Não se confunde na interpretação legal, apesar de o fazerem no dia a dia. Uma caução de imóvel estabelece como garantia aquele bem imóvel específico mencionado no contrato de locação. Ainda que o calcionante possua dezena de outros bens imóveis ou até móveis, nada se relacionará com a locação além do imóvel calcionado. Somente ele se constitui na garantia da locação. Se durante o curso da locação tal bem calcionado sofrer alguma depreciação, tornando-se bem menos valioso do que era na ocasião da celebração do contrato de locação, amargará então o locador essa desvalorização. De outra parte, se a garantia da locação for um fiador e sendo necessário recorrer a este para sanar os débitos deixados em aberto pelo locatário, responderá a ele com a totalidade de seus bens para a quitação da dívida, até mesmo um determinado bem imóvel que tenha sido gravado como bem de família. Isso mesmo, nos casos de fiança para garantia de locação, a proteção dada pela lei do bem de família cai por terra, o que já não ocorre se a garantia for uma caução de bem imóvel, salvo recente alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao fiador e à impenhorabilidade do bem de família na locação comercial. Nesse contexto, tratando-se de caução, em contraste de locação, não há que se falar na possibilidade de penhora do bem imóvel residencial familiar.
Quantas vezes já ouvimos falar que para garantir a locação optou-se por calcionar o imóvel do fiador? Na verdade, não existe calção de imóvel de fiador. Ou é fiador ou é calcionante. Podemos observar que até mesmo nos procedimentos legais para se constituir a calção é imperativa essa distinção. É exigência para os cartórios de registro de imóveis que nos contratos de locação, onde a garantia é a calção de bem imóvel, que os proprietários de tal bem constem no contrato como calcionantes e não como fiadores. Se assim não constar, não se procederá à averbação por parte do cartório na matrícula do imóvel dado em calção, o que deixa a garantia sem efeito. Outro fator relevante acerca da calção diz respeito à alienação do bem calcionado, tendo em vista que quem presta a calção de bem imóvel não está impedido de vendê-lo, nem quem o adquire está sujeito a suportar uma penhora na execução dos encargos da locação. De toda maneira, a melhor calção é aquela que recai sobre imóvel comercial ou terreno, pois não seria o único imóvel que serve de residencial para a família. Voltarei em breve aqui no ADVJus. Até mais. Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui, você sabe, rapidinho, voltamos já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Fabiano Badilha, o doutor especialista na área do direito do trânsito. E justamente a nossa pauta é o direito do trânsito e sua efetividade. Doutor Fabiano, bloqueio de CNH, nessa hipótese que é grave, o que se pode fazer? Bom, hoje o Detran já se organizou e o bloqueio ocorre realmente quando o processo administrativo ele é concluído. Em raras situações existe um bloqueio prematuro, que aí a gente vai combater através dos caminhos legais junto ao Poder Judiciário. Mas uma vez que o condutor recebe a notificação de instauração do processo de suspensão, e um detalhe importante para quem nos assiste, o condutor tem que manter sempre o endereço da CNH, de registro da CNH e do veículo atualizado. Olha que dica bacana. Para que ele possa sempre receber a notificação no seu endereço. Porque muita gente, às vezes, faz a mudança de endereço, esquece de comunicar o Detran envia a notificação, ela é devolvida e pela nossa legislação, quando a notificação é devolvida por falta de atualização, ela é considerada válida. E a pessoa perde todos os prazos do processo. Então é um detalhe importante. Uma vez recebida a notificação de instauração, a pessoa vai ter o seu prazo de pelo menos 30 dias para poder apresentar a sua defesa. Ela vai apresentar a sua defesa, entregar no local de domicílio, na Ciretran, de local de domicílio dela. Nós vamos ter a decisão. Dessa decisão nós temos recurso ainda para a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Sim. E dentro do organograma administrativo, a JARI julgando. Se não for em favor do condutor, ele ainda pode recorrer para uma última instância administrativa, que é o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Certo. E olha que dica bacana que o doutor Fabiano está deixando aqui. Não é o fato de você não ter recebido a notificação na sua residência, no seu domicílio, justamente porque você se mudou, que você não está notificado. A legislação fala que, nesse caso, você é considerado notificado. É isso, né, doutor? Isso. E quando a pessoa não conhece do assunto, esse é o primeiro argumento que eles colocam na defesa. Sim. Que não receberam porque, de repente, se mudaram e não atualizaram o endereço. E a pessoa, às vezes, não sabe que está confessando ali que a notificação passa a ser válida porque ela mesma não comunicou. É verdade. Doutor, agora, às vezes, até o que eu vou falar aqui pode ser até redundância ou talvez um engano meu, mas suspensão do direito de dirigir e suspensão da CNH, existe alguma diferença sim, doutor?
Não. É a mesma coisa? Seria a mesma coisa, a suspensão do direito de dirigir, talvez a expressão mais técnica. Sim. Porque a maioria conhece como suspensão da CNH. Certo. E o que ocorre é a suspensão efetiva do direito de dirigir. Do direito de dirigir, né? Agora, o motorista, né, que chega ali nessa situação que a gente está falando aí, né, ele pode... como pode ser indicado para ele o melhor caminho? O senhor acha que aí, nesse caso, está carreado mesmo? Ele deve procurar um profissional especializado mesmo, doutor? Dentro do que a gente conhece hoje e com a experiência que a gente tem ao longo do tempo, é uma situação um tanto quanto delicada, a parte de defesa, porque se chegou no ponto do recebimento da notificação de suspensão, é porque retroativamente ele já teve ali várias infrações que foram relacionadas no prontuário. Então, nesse momento, por ser uma questão bem técnica, a possibilidade de êxito, ela aumenta se quem vai trabalhar para ele é realmente um especialista. Caso contrário, a gente percebe que algumas pessoas fazem, o Detran recentemente fez um concurso das piores defesas que existem, então eu vejo até como um motivo de chacota para quem trabalha nessa área. Com argumentos, o pessoal usa argumentos que não condizem com uma defesa técnica. E não tem o mínimo cabimento, né? E a possibilidade de êxito ela é baixíssima. Se a defesa não é técnica, a possibilidade é baixíssima. As pessoas imaginam que qualquer coisa pode ser aceita e o negócio não é bem assim, né, doutor? Não. Agora, normalmente, isso aqui é uma coisa corriqueira, né? Quando chega uma multa em casa, né? Qualquer condutor ali, o que vem na memória, a primeira reação é o seguinte: eu vou recorrer, né? Eu vou recorrer e tal, não é possível. E das duas coisas também eu acho que passam ali pela cabeça de qualquer condutor, né? Vou recorrer sim. Puxa, vou recorrer, mas será que vai compensar, né? Então, como que pode concatenar esse pensamento, né, doutor? A necessidade ou então a vontade de recorrer justamente com a possibilidade ou então aquela clarividência, né, de não ser viável ele fazer o recurso. A análise que a gente faz hoje é que realmente nem toda infração tem aquele cunho onde que seria válido. Vamos recorrer. E o custo disso, custo operacional. Então, em alguns casos, nós temos essa dificuldade na área de trânsito porque o valor da infração às vezes não compensa, não vai pagar o trabalho do profissional. Certo. Então nós fazemos uma análise de todo o contexto. Aquela infração, o que mais ela vai gerar de consequência para o cliente? Então será que aquela infração vai gerar uma suspensão da CNH? De repente a gente tem no escritório vários clientes, né, que possuem uma elevada quantidade de veículos no nome, e às vezes perde prazo, não indica o condutor. Então, e hoje nós temos a suspensão mínima por 20 pontos de 6 meses. Então a consequência ela é trágica, porque uma pessoa suspensa por 6 meses, nesse período ela não pode dirigir. Se ela for pega dirigindo, ela tem habilitação cassada por 2 anos e depois tem que se reabilitar. Então, uma das dicas também que a gente deixa é que hoje é possível comunicar ao Detran o principal condutor do veículo. Certo. Então, no passado, até recentemente, esse ano, fevereiro, não era possível. Hoje eu consigo. Se eu tenho vários veículos, eu posso comunicar ao Detran que para cada determinado veículo uma pessoa é a principal condutora. E isso me alivia, porque chegando a notificação, eu não tenho que ter a preocupação de comunicar ao condutor, porque já está registrado ali e a pontuação vai para o principal condutor. Muito bem. Então, pelo menos aí do ponto de vista dos pontos, vale sempre a pena recorrer mesmo, né? Que, pelo menos nesse viés. Analisando todo o contexto, se for uma situação em que vai gerar suspensão, é bom parar para analisar, porque de repente 6 meses de suspensão pode ser pesado. E hoje, quem é que não utiliza aí o veículo? É muito difícil. Como que nós vamos utilizar aí os transportes públicos? É uma situação um pouco complicada. Certo, é isso mesmo. Olha, momento importantíssimo aqui no ADVJus é a nossa estante jurídica. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Princípios do Direito do Trabalho.
sob a perspectiva dos direitos humanos. Autoria Augusto Leite de Carvalho. Princípios do Direito do Trabalho. Editora LTR. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Mais um ligeiro intervalo, rapidinho, voltamos já já. Aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega, Dr. Fabiano Padilha, que é especialista na área do direito do trânsito. E a nossa pauta é justamente esta aí, o direito do trânsito e sua efetividade. Dr. Fabiano, fala-se muito em ocorrência, né, de possibilidade de fraudes quando o assunto é trânsito, né, que existem pessoas aí que fraudaram, inclusive para obter vantagem aí, obtendo carteira, e tem também, segundo a gente vê aí as notícias, né, espertalhões que produzem, fabricam multas e mandam para casa de consumidores. Enfim, doutor, existe realmente essas implicações que a gente sabe, mas de que grau? É bastante, doutor? Sim, a gente percebe na prática que tem as emissões fraudulentas, né? E o condutor tem que se atentar bem se ele passou naquele local, que consta na notificação, naquele local, naquela hora. Se tiver dúvida, entre em contato com o órgão para confirmar se aquele auto de infração é verdadeiro. Seria o ideal, porque realmente na prática a gente vê que ocorre. Certo. Pode ser, inclusive com as multas, doutor? Com as multas, sim, principalmente. No tocante à parte de habilitação, a gente vê que tem, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma quantidade gigantesca de fraudes, né? Que aconteceram no passado, hoje talvez um pouco menos, e na prática realmente não é viável, porque além de colocar o condutor, as pessoas em risco, o próprio condutor que frauda, que participa da situação, que pode responder o processo crime, né? O Detran, constatando a fraude, ele bloqueia, gera o bloqueio da habilitação. E depois, para você conseguir desbloquear essa restrição por fraude, realmente é um tanto quanto complicado e normalmente a pessoa vai ficar sem renovar a habilitação e sem poder tirar outra enquanto não resolver essa pendência. Certo. Doutor, a gente fala muito em recurso, né? O pessoal fala, principalmente quando foi ali, recebeu aquela notificação, vou efetuar um recurso, né? Mas por experiência própria, numa data remota, nós verificamos em certa ocasião, achamos, quem sabe, talvez podemos até ter ficado impressionados ou mal impressionados com a condição de julgadores de uma determinada jare. Isso é coisa de praticamente aí, quase 2 décadas. Eu gostaria de saber como que se encontram hoje as condições dos julgadores dos órgãos de trânsito que são especializados para tal. Olha, é uma situação tanto quanto complicada, porque não desmerecendo outros profissionais, mas os membros que julgam os recursos, principalmente na jare, não necessariamente necessitam de curso de direito, o que eu acho que é uma infelicidade, porque por questões técnicas. E óbvias, né, doutor? Exatamente, eles vão analisar situações que estão ali expostas em lei. Sim. Como é que uma pessoa leiga na área do direito consegue julgar? Então, assim, apesar de ter ocorrido uma melhora, porém, eu ainda acho que é muito deficiente essa parte de julgador na jare. E, em alguns casos, no próprio CETRAN, nós temos pessoas excelentes no CETRAN, mas eu acredito que é uma situação que a gente tem que ponderar para colocar ali pessoas extremamente qualificadas, com no mínimo curso de direito, para saber o que está fazendo. Certo, da forma como está, deixa um pouquinho a desejar, com todo respeito, né, doutor? Agora, dá para verificar, né? Eu tenho certeza que sim, né? Mas isso aqui é para a gente sublinhar, aquela pessoa que ela imagina que ela pode muito bem efetuar um recurso para um determinado órgão, doutor,
e depois, na hora do julgamento, tem um outro recurso ali que foi impetrado por um motivo similar ao dele, e aquele outro recurso foi impetrado por um especialista. Doutor, é bem diferente, né? Sim, o especialista em si, ele aborda questões técnicas. Normalmente, no meu ponto de vista, vícios formais. O documento ele tem alguns requisitos e nós vamos trabalhar em cima dos requisitos para aumentar a possibilidade de êxito do recurso. Quando a pessoa não tem a técnica, o cidadão comum, ele vai querer argumentar em cima de fatos, ou que não passou, ou que não aconteceu, só que ele não tem o conhecimento de que ali tem as anotações de um agente de trânsito que tem fé pública. Sim. Então o que tem ali, infelizmente, tem validade, e o que ele está alegando ali não, a não ser que seja uma questão técnica, um erro formal, que está documentado e não tem como o pessoal falar, ó, não, isso aqui realmente aconteceu e vamos anular. Isso sem falar, né, doutor, que em muitos recursos, o senhor inclusive já deu uma dica aí, aquela pessoa que não é da área, né, para fazer os recursos ali, ele, dependendo da argumentação que ele está se valendo, ele está fazendo uma confissão. Exatamente. E assim, a gente tem conhecimento e muitas pessoas nos procuram, já quando elaboraram, de repente, o primeiro recurso, e já colocaram argumentos ali que acabaram confessando a situação e não analisando a questão técnica, né? Doutor, agora tem muitas pessoas que reclamam, né? Olha, eu viajei e na mesma rodovia existe limite de velocidade de 40, de 50, de 60, de 70. Então, isso aí não configura praticamente uma indústria de multa, é quase aquilo que o senhor falou lá, é mais do viés punitivo, arrecadatório do que o caráter pedagógico? Nesse aspecto eu entendo que sim, apesar que a legislação ela estabelece que para existir alteração de limite de velocidade numa mesma via, nós temos que ter um espaço de pelo menos 5 km entre uma situação e outra. Mas o que a gente observa na prática é que os agentes normalmente colocam os equipamentos no local de difícil visualização do condutor. O que, a meu ver, fere o princípio da moralidade administrativa, porque uma vez que o cunho teria que ser realmente pedagógico, a gente entende aí que ali talvez ele queira realmente flagrar o condutor para talvez uma questão de arrecadação. É para se pensar. O que nos leva a pensar que sim, né? É isso mesmo. Meus amigos, agenda do ADVJus. Veja só a nossa agenda jurídica. Acontece no dia 2 de outubro, próxima terça-feira, 19h30, na Casa do Advogado aqui de Ribeirão Preto, a seguinte palestra: Alienação fiduciária de bens imóveis. Exposição Dr. Mauro Rocha e Marcos Kikunaga. Maiores informações na Casa do Advogado. Prestigiem! Ok, nós estamos no finalzinho do nosso ADVJus TV de hoje e eu falei com o Dr. Fabiano Padilha, especialista na área do direito do trânsito, a quem eu quero agradecer imensamente ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço, me sinto muito honrado pelo convite e eu espero ter contribuído aí para todos que nos assistem com um pouquinho de conhecimento sobre a área de trânsito. Certeza, doutor. O legado vai ficar aqui. Muito obrigado. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. Fabiano Padilha, eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.